Com a chegada da COP30 em Belém, no Pará, assuntos como mudanças climáticas e sustentabilidade estão no centro das discussões. Para mostrar os impactos da poluição no meio ambiente e apresentar as ações que cidadãos e empresas adotam para tentar salvar o planeta, o Jornal da Record News começa a exibir hoje a série especial O Futuro do Clima. No primeiro episódio, você vai ver como a moda está se reinventando. Se antes o brilho das passarelas escondia o impacto ambiental por trás das roupas, agora a indústria começa a costurar uma nova narrativa, mais limpa, mais consciente e, sobretudo, mais tecnológica. Pesquisadores brasileiros descobriram que algumas bactérias podem tingir tecidos com cores vivas e sustentáveis. Uma revolução que começa dentro de laboratórios e já desfila pelas principais semanas de moda do mundo. A reportagem é de Gabriela Torre. A moda sempre foi sinônimo de expressão e criatividade, mas também de impacto ambiental. Por trás das passarelas e vitrines coloridas, existe uma das indústrias mais poluentes do planeta. A têxtil é responsável por 10% das emissões globais de CO2, pelo alto consumo de água e pela contaminação de rios com corantes químicos. Agora, uma nova tendência vem ganhando força: vestir o futuro com responsabilidade. E o ponto de partida pode estar em algo minúsculo: os micro-organismos. E para entender melhor toda essa história, nós visitamos uma empresa que criou uma iniciativa sustentável para substituir as tintas derivadas do petróleo por pigmentos naturais. Os chamados biopigmentos microbianos. A cor nasce em um processo parecido com o da cerveja. Dentro de bioreatores, a mistura de água e resíduos agroindustriais serve de alimento para os micro-organismos. Na fermentação, eles basicamente fabricam as tonalidades que depois tingem os tecidos de forma sustentável. Nos laboratórios, a transformação acontece. Os bioreatores funcionam sem parar. O que parece um experimento de biologia é, na verdade, uma revolução de cor e consciência. Esses micro-organismos estão mudando a forma de como a indústria da moda produz, tinge e pensa na sustentabilidade. Então, o processo ele começa desde a cultura dessa bactéria na placa, né, na placa de Petri. Então, a gente faz um inóculo dessa bactéria no meio líquido, onde ela vai crescer, aumentar a quantidade de células ali dentro. E aí, por fim, a gente vai para a etapa do bioreator, que é o processo fermentativo em si, que é a produção do pigmento, né? E o processo fermentativo, ele é como se fosse, por exemplo, um processo fermentativo de cerveja, onde a gente tem um meio de cultura, onde tem a comida, né, o alimento desse micro-organismo. E no processo de cerveja a gente coloca a levedura para fazer esse processo. Aqui é muito similar, então a gente também tem um meio de cultura, onde tem os componentes que vão servir de alimento para essa bactéria, e a gente coloca esse inóculo, né, essa bactéria cultivada em meio líquido anteriormente, dentro desse bioreator, onde o processo fermentativo vai acontecer de fato. O resultado é um corante biodegradável, seguro e ecológico, que reduz em até 59% o consumo de água e corta o uso de produtos químicos em 80%. Além disso, quase todo o pigmento é absorvido pelo tecido, o que permite reaproveitar a água e diminuir o descarte. E o processo é rápido. O tingimento pode acontecer em apenas 15 minutos. As bactérias que a gente trabalha aqui no laboratório são todas de biossegurança de nível 1, ou seja, ela não representa nenhum risco para a saúde humana nem para a saúde animal. A bactéria ela produz o pigmento. O que a gente quer no final do processo é o pigmento e não a bactéria. A gente vai ter a bactéria nesse caldo presente com o pigmento? Vamos. Mas no processo de tingimento, como ele é feito em altas temperaturas, o micro-organismo acaba morrendo nesse processo de tingimento e sobra somente o pigmento, que é o nosso material de interesse. E fora que durante o processo de tingimento, esse corante, né, natural, ele adere 99% na fibra. Então, ao final do processo, a água ela sai limpa. A
A inovação não para só no laboratório. A aposta é também de mercado. Com o avanço da moda sustentável, marcas e consumidores estão mais atentos ao impacto de cada peça. E esse novo tipo de corante surge como uma alternativa estratégica, que une propósito, tecnologia e viabilidade comercial. Hoje a gente está na transição, né? Que está saindo de projeto e se tornando, de fato, um negócio para mercado, acessível para as pessoas, para as marcas. E o nosso objetivo é escalar ao ponto de chegar na indústria, né? Que é o nosso foco, é ter esse impacto na indústria têxtil do Brasil e do mundo, né? E a gente está entrando no mercado. Então, hoje a gente está com marcas e participando de eventos da moda que estão super receptivos, porque hoje a sustentabilidade, esse tema, ele está muito mais em alta e muito mais necessário e acessível para todo o mercado e toda a população, né? A iniciativa nasceu dentro de um programa de mestrado em biotecnologia e já conquistou o mundo. Marcas parceiras desfilaram com tecidos tingidos com biopigmentos em eventos como a Londres, Paris e São Paulo Fashion Week. E todo o processo tem até um toque de mistério. Cada bactéria, fungo ou microalga pode gerar uma cor diferente. E a tonalidade depende somente do tempo de fermentação. É quase uma alquimia da natureza. Cada bactéria, ela possui a sua característica de produção de cor. Então, a bactéria roxa, a bactéria vermelha, a bactéria verde, elas possuem características diferentes, né? E, consequentemente, tempos de produção também diferentes. Então, às vezes, o que acontece para uma não vai acontecer para outra. Recentemente, o fundador da marca ainda levou a pesquisa até a Amazônia. Lá ele coletou amostras de solo, água e vegetais para encontrar novas espécies microbianas e descobriu uma nova tonalidade, o Biovil, um pigmento azul natural com patente registrada. O Biovil, que é o nosso primeiro produto que está muito próximo de entrar no mercado, ele passou por algumas fases, né, de pesquisa. Inicialmente, a gente utilizava um micro-organismo, uma bactéria que era dos Estados Unidos, uma cepa americana, e ela demorava 72 horas para fazer essa produção. E depois disso, eu decidi fazer essa missão na Amazônia, na região amazônica ali. Entrei realmente na floresta, fui de barco pelos rios, coletando todas essas amostras na esperança de achar, né, uma cepa que produzisse essa mesma cor, esse mesmo pigmento, mas que fosse brasileira e mais produtiva, né? E aí, a gente, depois de trazer essas amostras de volta para o nosso laboratório em São Paulo, e analisar e fazer a bioprospecção, a gente descobriu a cepa que produzia a mesma cor. E aí, agora, não sendo 72 horas, mas conseguindo reduzir isso para 24 horas. E eu me sinto muito honrado em fazer parte disso tudo, né, em estar contribuindo com essa mudança. E muito feliz de saber que todo esse desenvolvimento aí das pesquisas que duram mais de 5 anos, a gente está muito próximo de chegar a isso no mercado, e é onde realmente a gente vai ver esse impacto sendo causado, sendo aplicado, né, e voltando em benefício para todos nós. Da espuma da fermentação à passarela iluminada, o caminho da cor ficou ainda mais limpo e muito mais bonito. Entre tubos de ensaio e tecidos, nasce uma moda que não mancha os rios, mas colore possibilidades. Até porque a moda do futuro não é feita apenas de tendências, mas também de muita consciência.